Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje sobre 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 15, que diz: E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma, né? Então nós vamos discorrer sobre esse versículo que Paulo fala sobre Jesus e Belial, Cristo e Belial. O Belial, na cultura hebraica, era conhecido como o anjo ou o deus do mundo dos mortos. Tá? O mundo dos mortos era governado pelo Belial, era o principal, o chefão lá. O que eles chamavam de Sheol. Sheol era o mundo dos mortos. Assim como na cultura grega, o mundo dos mortos era conhecido como Hades. Tanto o mundo dos mortos como o lugar dos mortos era conhecido como Hades, ou Hades. Era o deus do mundo dos mortos. E também era o nome do mundo dos mortos para a cultura grega. Tá? Então, na morte de Jesus, ele esteve lá, e depois ele levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Salmos 68 e 18, também está em Efésios essa referência. Então, até para os rebeldes deu dons, né? Conforme está escrito. Também tem, Jesus tem as chaves, né? De lá, daquele local lá. Jesus mostra em Apocalipse 1 e 18, olha, eu tenho as chaves aqui, da morte e do inferno, que na nossa cultura é chamado de inferno, mas na verdade é o mundo dos mortos, tá? Apocalipse 1 e 18. Aquele mundo dos mortos, Jesus demonstra na parábola do rico e do Lázaro que era um mundo em 3 instâncias, em 3 posições diferentes, né? Em 3 dimensões. O lugar onde o rico estava era notadamente a parte de baixo, porque ele olhava para cima e via Lázaro lá em cima, não é isso? Muito quente, ele disse que lá estava muito quente, é uma informação que vem. O abismo era o que separava essa parte onde o rico estava com o seio de Abraão, tá? Porque o seio de Abraão ficava na parte superior, onde Lázaro estava. Por isso que o rico erguia os olhos para poder ver. Então, chamado seio de Abraão. Esse era o lugar que era chamado também de cativeiro. Por isso que Jesus levou cativo o cativeiro. Era chamado cativeiro. Por quê? Porque lá estavam as almas dos salvos. Quando Jesus levou o cativeiro, entende-se que levou os que estavam no seio de Abraão, para o paraíso, ou para a cidade celestial, para as mansões celestiais, que é para onde nós esperamos ir, tá? Depois da morte. E depois da morte, a carne vai para a terra, mas a alma e o espírito vai para Deus, quando é de Deus. Quando não é de Deus, aí é outro lugar. Conforme está em Filipenses 3 e 20, Hebreus 12 e 23, tá? Referência para você conferir. Aquela cidade onde Jesus Cristo está assentado à direita do Pai Celestial. É lá que nós esperamos morar até a vinda de Jesus, porque na vinda de Jesus, Deus trará com Ele, com Cristo, aqueles que dormem em Cristo, ou seja, aqueles que estão naquela cidade celestial. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.